Olá! Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura, mais de 60% dos brasileiros consomem alimentos vindos da agricultura familiar. Dentro do segmento agropecuário, a atividade foi uma das mais atingidas economicamente pelo Covid-19, por produzir hortifruti granjeiros que são perecíveis, além da queda do consumo devido ao fechamento das feiras. Para saber o que pode ser feito para ajudar esse setor, eu converso agora com o coordenador da Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar, deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, quais são as prioridades da Frente Parlamentar Mista que o senhor coordena para minimizar os efeitos econômicos da Covid-19 sobre esse segmento? Bem, em primeiro lugar, obrigado. Em segundo lugar, é uma alegria falar contigo e de responder sua pergunta de forma muito prática. Nós temos dois problemas aqui no sul do Brasil. Nós temos a pandemia e temos os defeitos muito grandes da estiagem, da seca. Há muito tempo nós não tivemos um problema tão grande. Eu sei que no norte do Brasil, no nordeste, no sudeste, a realidade é outra. Mas o que nós defendemos enquanto frente é uma condição de que esses agricultores atingidos pela pandemia e pela seca possam ter também direito a receber os R$ 600 daquele crédito emergencial, que a Câmara e o Senado votaram e aprovaram, mas o presidente da República vetou. A nossa prioridade número 1 é derrubar este veto e fazer isso com pressa, com agilidade, o quanto antes melhor. Até porque o governo já está falando em prorrogar esse crédito emergencial para os informais por mais 3 meses. Mas eu acho que antes de se fazer isso, nós precisamos garantir para aqueles homens e mulheres que são da agricultura familiar, que plantaram, que não colheram, ou que plantaram e não conseguem comercializar por causa da pandemia, precisam ser contemplados com esta questão do crédito emergencial. E a segunda questão que dialoga com tudo isso, o governo nos prometeu e não cumpriu o Bolsa Estiagem, crédito emergencial que foi anunciado, o juro está fora da realidade e, logicamente, que dialoga com tudo isso, já olhando para frente, o novo Plano Safra, que precisa ser com um caráter em tempos de pandemia, ou seja, com mais recursos e com juro menor do que o governo tem sondado anunciar por enquanto. Deputado, para esse veto ser derrubado ou mantido até, ele precisa ser colocado em pauta e para isso depende da presidência do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. A frente que o senhor coordena é uma frente parlamentar mista, ou seja, envolve deputados e senadores. Como é que está a articulação em torno disso para que o presidente Davi Alcolumbre leve esse veto à pauta de uma sessão do Congresso Nacional? Nós conseguimos fazer uma mobilização muito grande via as bancadas de oposição e ao colégio de líderes. A nossa pauta já chegou, de fato, de direito à Câmara dos Deputados e agora nós estamos no processo de fazer com que isto também chegue aos líderes do Senado. Essa sessão extraordinária do Congresso Nacional, ela é fundamental nessa hora. O que a gente lamenta que o nosso regimento do Congresso não estabeleça um prazo. E o presidente Davi Alcolumbre tem todo o prazo do mundo para pautar isso. Isso é ruim, porque nós estamos perdendo talvez o melhor momento de debater esse assunto, porque nesse caso a gente quase precisa dizer de que é que nem uma ferraria, não adianta bater o ferro frio. Agora nós estamos nessa emoção do debate, ainda com essa pandemia toda, se libera recurso para tudo que é setor, mas a agricultura familiar precisa disso com urgência. Eu estava muito desesperançoso, mas agora eu estou bem mais otimista e acredito que a partir de, inclusive, alguns parlamentares que fazem parte do Centrão, dizer que isso é uma questão de honra, acho que nós temos reais condições, em tendo a sessão do Congresso, de derrubar este veto. Deputado, em relação ao crédito estiagem, que o senhor comentou que o governo prometeu, mas não liberou ainda, o que está sendo feito de forma mais efetiva para garantir esses recursos? Eu te diria que nós estamos na fase da reclamação, dizer ao governo de que ele precisa tomar uma atitude.
Infelizmente, o único ministério que nos ouve, que nos escuta, é o Ministério da Agricultura. Mas essas coisas mais monetárias, financeiras, econômicas, passam muito pelo ministro Paulo Guedes e ele não tem a mesma compreensão. Assim também a nossa reclamação é com o Ministério da Cidadania, os R$ 600 do crédito emergencial, a questão do programa de alimentação escolar, passam pelo Ministério da Cidadania, mas o eco lá não chega, parece que eles estão enclausurados num outro tema, numa outra pauta. Infelizmente, essa é a realidade, mas nós vamos continuar insistindo. Temos clareza de que uma pauta é efetivamente do Congresso Nacional e a outra, ela diz respeito única e exclusivamente ao governo. Deputado, o senhor tocou no outro ponto que estava aqui listado para a gente conversar, que é em relação ao fechamento das escolas e o impacto que isso tem, sobretudo nos pequenos municípios, que são os agricultores familiares que fornecem os insumos para o preparo das merendas escolares. Como é que está essa situação? Algumas escolas estão voltando em alguns lugares, existe uma expectativa de haver uma coordenação nacional em torno disso. Ontem mesmo eu conversei com o parlamentar em relação a isso. O que pode ser feito em relação a esse aspecto da merenda escolar com os agricultores familiares? A Câmara dos Deputados votou, o Senado também, e mesmo no período que não há aula, que as crianças, os adolescentes estão em suas casas, a merenda escolar deve ser colocada à disposição. Nós temos até um problema mais sério com relação a isso e uma denúncia que foi feita, inclusive, contra o governo do Estado do Rio Grande do Sul, que nesse período de pandemia não cumpriu a lei e, em vez de comprar a merenda escolar da agricultura familiar, comprou de um grande supermercado. Isso ficou politicamente muito mal para o governo do Rio Grande do Sul. E nós esperamos de que as aulas possam voltar no momento em que tenha segurança, mas que a alimentação não falhe. Eu, particularmente, acho que os 500 milhões que o governo colocou à disposição agora, e que também foram votados e aprovados pelo Congresso, eles chegando nas prefeituras e chegando nos governos estaduais para fazerem as aquisições junto às cooperativas e às associações de produtores, vão favorecer tanto quem produz, que não consegue vender, como também a escola, os alunos, as creches, e como também dentro do PAA nós temos os lares de idosos que estão na mesma situação. Deputado, para a gente terminar a nossa conversa, recentemente o Senado aprovou um projeto de lei, ele acabou de encaminhar para a Câmara dos Deputados, que trata da prorrogação por 12 meses do pagamento da dívida dos agricultores familiares e também de crédito fundiário. Você acha que esse projeto tende a ser aprovado rapidamente pela Câmara? Essa é a temática que nós debatemos também na nossa audiência da frente. Todos entendem que quando o agricultor planta, não colhe porque não choveu e ele não tem renda, nós precisamos nos agarrar no Manual de Crédito Rural. E essa votação do Senado, que agora está para vir para a Câmara, acho que pode ser a solução para esse período de 12 meses, porque esse agricultor só vai ter renda na próxima safra. E algumas culturas anuais, elas levam 10, 12 meses. Nós estamos já mobilizando os colegas parlamentares e o Colégio de Líderes para que esse assunto possa ser pautado com urgência, porque isso vai dar o fôlego para o setor da agricultura familiar também, claro que vai ser para todos, mas que tiveram perdas e que a partir daí isso possa dar essa folga para que o agricultor possa continuar na atividade, fazer um novo financiamento, enquanto que esse vai ser prorrogado, e aí, com a bênção de São Pedro, termos uma boa safra e resolvermos essa lacuna que ficou por causa da seca. Deputado Heitor Chu, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Desejo sucesso nos projetos que estão sendo encaminhados. Muito agradecido, obrigado. Eu conversei com o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, coordenador da Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê numa próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.